A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção, muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, né? E nós estamos lendo Jesus falando sobre a sua morte, né? E hoje ele continua falando sobre isso a partir do capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo Jesus, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nossa, chega, me arrepiei agora, gente. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E Jesus disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, casta quer dizer muitos demônios, né? Então, há certos tipos de demônios que somente expulsá-lo em nome de Jesus não é suficiente. Nós temos que estar preparados. Por isso que com frequência é bom jejuar e sempre estar em oração ao Senhor, né? O jejum nos purifica, né? É o sacrifício aceitável ao Senhor, né? Deus aceita o jejum como sacrifício a Ele, né? E o jejum serve para nos purificar. E com o jejum nós estamos purificados, e a oração, né, clamando ao Senhor em nome de Jesus, a gente consegue expulsar esses demônios. E a gente continua sobre sua morte e ressurreição a partir do versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Só lembrando mais uma vez, né, que quando Jesus Cristo fala o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, né, está falando do próprio Jesus Cristo. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, Jesus perguntou, né? Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um em que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga.
E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros, né? Deus, né, fala, nós somos o sal da terra, né? Ou seja, nós damos o sabor, né, à terra. Por que nós damos o sabor? Porque nós trazemos a luz, né? E a luz é quem? É o Espírito Santo, né? Nós trazemos a palavra do Senhor. Então nós damos luz àquele que está nas trevas, né? Nós damos sabor àquele que está com a vida insossa, aquela que está com a vida sem graça, né? Nós somos o sal da terra para dar sabor à vida das pessoas. A nossa missão é levar a palavra de Deus a quem necessita. Aliás, levar a palavra de Deus a todos, obviamente, né? Realmente a todos, sem exceção, a todos mesmo. Lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas, sendo assim, nós também não devemos fazer. Lógico que a palavra de Deus diz, né, não me recordo onde, depois eu vou pesquisar direitinho, que lá fala, né, que idólatra não entrará no reino de Deus, mentirosos não entrará no reino de Deus, né, assassinos não entrará no reino de Deus, e fala sobre homossexuais e tal. Mas acontece o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas, a palavra dele está aí para todos, para quem quiser ouvir. E Deus transforma. Quem segue ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que até o último suspiro, né, que tem até o último suspiro para se arrepender de seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. Então a gente não pode dizer não, você é salvo ou você não é salvo. Até mesmo porque a palavra de Deus diz também, não julgueis para não ser julgado, né? Porque com a mesma vara que você medir, você também será medido. Então você não pode julgar ninguém. A gente não sabe nem se nós mesmos, eu não sei nem se eu mesma serei salva. Porque eu sou uma pecadora, eu procuro sim andar nos caminhos do Senhor, procuro fazer o que é reto, mas eu sou uma pecadora, né? Eu mereço o amor de Deus? Não, eu não mereço. Por quê? Eu sou nascida do pecado. Eu vivo em pecado, né? Porque eu vivo em pecado. Eu não sou merecedora. Tanto que Deus nos compara a vermes, né? Porque realmente somos vermes. Tanto que quando nós morremos, né? A gente vai num caixão lacrado e não tem nada dentro do caixão ali, a não ser os nossos corpos. E o que acontece? De repente aparecem larvas, aparecem bichos, aparecem vermes ali que começam a se alimentar do próprio corpo. E de onde vêm esses vermes? É o próprio corpo que fabrica os vermes. Então, literalmente, nós somos vermes. Entendeu? Mas Deus nos ama e Ele nos quer ao lado dele. Então, se Deus, que é Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há, se Ele me ama, Ele quer o melhor para mim, Ele me protege, Ele me guia e está fazendo de tudo para que eu viva a eternidade ao lado dele, eu só tenho a agradecer e seguir os caminhos dele. O que eu posso fazer? Né? Eu não sou nada e mesmo assim Ele faz tudo por mim. Então eu tenho muito ao que agradecer e nunca vai ser o suficiente. Eu tenho mais a que agradecer e mais ainda divulgar a palavra do Senhor para que mais pessoas entendam isso também. Porque
É muito fácil, você nasce, cresce, vai viver sua vida, vive o dia a dia, né? Aí muitos pensam, morreu, acabou, pronto. Outros pensam que morre, depois tem a reencarnação, né? Aí, ou seja, vai para o purgatório, né? Paga os seus pecados lá no purgatório, depois tem a reencarnação e outras coisas e tal. Mas lembre-se que a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não fala sobre reencarnação. Morreu é como um sono profundo. Jesus mesmo se refere à morte como um sono profundo. E no final seremos ressuscitados. Lembre-se, né? Quando Jesus foi morto na cruz, ali os que morreram em Cristo Jesus, ou seja, os que morreram até ali na palavra do Senhor, aqueles ali já foram ressuscitados, né? Que foi a primeira vinda de Jesus Cristo. Agora, na segunda e última vinda, né? Que Jesus Cristo, todos os olhos o verão, né? A palavra de Deus diz que todos o verão. Então, que ele virá nas nuvens. E quando ele vier, ele ressuscitará o seu povo. E esse seu povo será transformado e irá para a glória do Senhor. E depois, vai passar 1000 anos, que vai ser o tempo que o demônio, 1000 anos, o demônio vai para o lago de fogo. Depois ele vai ficar tentando a terra, acho que durante 1000 anos, uma coisa assim, não me recordo muito bem. Mas a questão é que vai se passar 1000 anos depois depois Deus realmente vai exterminar Satanás. Depois que ele exterminar Satanás e que os adoradores dele também forem exterminados, ou seja, aqueles que não seguiram a Cristo, mas que sofreram na mão dele, né, no fogo de enxofre, no lago de fogo, no fogo ardente, aí sim o reino de Deus descerá aqui na terra, e aqui será a nova terra, né? Mas será o reino de Deus aqui, não vai ser essa terra que a gente está vendo aqui, não vai ser mais o planeta Terra, vai ser o reino de Deus, né? Não vai ser mais um mundo como conhecemos, né? Ele será transformado no reino de Deus e ali seremos todos irmãos, não haverá pai, mãe, marido, filho, né? Aliás, pai haverá, Deus, né? Deus como único pai, mas todos nós seremos irmãos, inclusive com os anjos que já estão na presença do Senhor e com aqueles que morreram em nome de Jesus ou que morreram na presença de Jesus, na presença do Senhor, né, no caminho do Senhor, até a morte de Jesus, que já foram ressuscitados durante a morte de Cristo, né? Então, a gente tem que sempre permanecer no caminho do Senhor, lutar para que isso seja possível e também proclamar o nome do Senhor para que mais pessoas também possam participar desse plano de salvação, para que possam participar dessa vida eterna, porque senão acabará indo para o sofrimento, né? Mas lembrando, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Tanto um que está no caminho do Senhor se desviar, como um que não está no caminho do Senhor acabar se voltando para o Senhor, né? Isso tudo pode acontecer até a vinda de Cristo. Cada dia é um dia diferente e cada dia tem a sua tribulação, né? Tem os seus problemas e tem os seus propósitos, tem as suas lutas. Então, depende de nós, né? Da nossa fidelidade para com o Senhor, porque Ele é fiel conosco, né? Agora depende da nossa fidelidade com Ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, Pai, nos ensinando, Senhor. Por favor, Pai, eu peço a Ti por essa pessoa que está me vendo agora, me ouvindo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque exatamente onde ela mais precisa de Ti, Senhor. Que ela tenha a oportunidade de Te experimentar, Pai. Que ela possa andar em Tua presença, sentir a Tua presença, Pai. Que ela possa sentir a Tua unção, Pai.
que ela possa sentir a Tua glória, Pai. Repreenda todo o mal que esteja na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.